Quem achou Hebreus 11, fala amém. Glória a Deus, nós vamos colocar na tela aqui também. Ele fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse tempo diante do Teu altar. Nós colocamos aqui desde já o pastor Paulinho diante do Teu altar. Essa data, Deus, que nós estamos aqui como igreja comemorando e honrando, ó Deus, aqui o nosso pastor. Põe Tua mão de poder sobre ele e abençoe para que o Senhor possa derramar bênçãos sem fim. Ó Deus, é pela fé que nós estamos aqui nesse lugar, é pela fé que nós iniciamos tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, é pela fé que nós entendemos quem o Senhor é. Então nessa manhã, nós pedimos que o Senhor acrescente fé ao nosso coração, porque nós precisamos e dependemos disso, nós dependemos do Senhor, nós dependemos dos Teus ensinamentos. Então nessa manhã nós pedimos que o Senhor, ó Espírito Santo, faça do jeito que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto de Hebreus 11 é um texto muito importante, porque ele é um texto que ele vai citar algumas coisas relacionadas à nossa vida enquanto servos de Cristo, enquanto cristãos. Esse texto ele vai fundamentar algumas coisas que são muito importantes, assim como tem um outro texto em Romanos, que depois nós vamos passar também por ele. Mas esse texto aqui ele vai explicar o que é a fé, quem são os heróis da fé, o que eles fizeram para poder alcançar o nome deles escrito na Bíblia, e não alcançar num sentido de famosidade, mas alcançar num sentido de testemunho. Até porque quem tem que ser famoso é um que se chama Jesus, o quê? Cristo. É Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa existência. E quem tem que sobressair em todas as coisas é Ele, porque dele, por Ele, para Ele foram criadas todas as coisas. É o Senhor Jesus que é o centro, Ele é o centro dessa igreja, Ele é o centro dos nossos pensamentos, Ele é o centro do pastor Paulinho. Glória a Deus por isso, porque é Ele que conduz a vida do pastor Paulinho, é Ele que conduz a nossa vida. Jesus sendo o centro de todas as coisas, não tem como dar errado. Tem como você passar alguns momentos mais apertados, tem como você passar alguns momentos de desespero, de aflição, alguns momentos de tristeza. Sim, porque Ele não falou que nos pouparia disso, mas a Bíblia declara que Ele estaria conosco todos os dias, até o último dia da nossa vida, e isso já nos basta. É claro que é importante o sofrimento, as aflições que muitas vezes nós passamos, mas o mais importante é sabermos que, embora nós vamos passar por tribulações, embora possamos ficar perplexos, assim como o apóstolo Paulo fala, mas nunca destruídos, porque quem nos reconstrói o tempo todo é o Espírito Santo de Deus. Nós chegamos quebrados na presença dEle, mas quem nos reconstrói é o Espírito Santo de Deus. Nós chegamos às vezes abatidos na presença de Deus, porque os problemas são grandes e inevitáveis, mas quem nos reconstrói é Ele. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e misericórdia de Deus é Deus olhar para nós, e mesmo nós não temos nada para oferecer para Ele, ainda assim Ele olha para nós com um olhar misericordioso, maravilhoso, de amor, de cuidado, e um olhar que fala assim: filho, filha, embora você está nessa situação, mas eu não vou te deixar, porque eu sou o Deus que faz as coisas antigas passarem, e eu faço ordem para coisas novas começarem, e eu sou o Deus que restaura aquilo que está quebrado. Eu me lembro quando você lê sobre o profeta Jeremias, num determinado momento Deus pega ele e leva ele à casa do olheiro, aquele que faz vasos de barro. É muito manual, é um negócio muito legal. Eu tenho certeza que se eu fosse fazer um vaso de barro daquele, não sairia absolutamente nada, porque eu não tenho essa habilidade para fazer essas coisas mais artísticas desse jeito. Mas Deus leva ele, o olheiro está fazendo o barro, o vaso de barro, e em um determinado momento Deus fala para ele assim, o vaso quebrando, e Deus fala assim: olha, acaso eu não poderia fazer isso com você, ó Israel? Eu não poderia quebrar você e reconstruir?
Eu não poderia fazer novas todas as coisas? Porque o grande problema é muitas vezes nós acharmos que nós chegamos no final das coisas. É nós acharmos que as coisas não vão voltar a ter brilho. O problema é nós acharmos que a vida, a partir de agora, ela é uma vida preto e branco, não é mais colorida, não tem mais sabor. Porque muitas vezes nós estamos enfrentando algum tipo de problema grave, alguma coisa que azedou o nosso coração. Afinal a Bíblia fala assim: em tudo quanto tens, guarda pois o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. É o coração. É óbvio que ali as pessoas que estavam escrevendo naquela época falavam do coração que está localizado aqui, mas é daqui, é da nossa mente, é dos pensamentos, é daqui que saem todas as coisas, é daqui que Deus vai estabelecendo coisas. O texto que nós lemos aqui, ele está falando assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu espero algo, eu quero conquistar algo, eu quero viver algo diferente. Pelos olhos da fé é como se eu já estivesse. Eu por muito tempo, confesso a vocês que eu fiquei pensando que ter fé é eu ficar o tempo todo assim: Deus, eu preciso ter fé, eu preciso ter fé, eu preciso ter fé. Aí vem uma dúvida na minha cabeça, eu falo assim: nossa, já não tenho mais fé, já não tenho mais fé. Ele está falando assim, a fé é como se você já enxergasse na situação que você quer. Um exemplo: se o seu casamento está destruído e você crê que o Senhor Jesus pode restaurar, você crê nessa manhã em nome de Jesus? Amém? Se você crê que Deus pode restaurar, pelos olhos da fé, você já vê você e seu marido tendo momentos de alegria juntos. Isso é fé. É eu ver aquilo que não está acontecendo ainda. Se você está precisando de uma porta de emprego, sua vida financeira, por exemplo. Eu estou tentando falar de coisas mais práticas, depois eu falo as coisas espirituais também. Mas se você está precisando de algo, pelos olhos da fé, você já vê as portas se abrindo, você já vê as coisas acontecendo, amém ou não? Se você está precisando de uma cura na sua saúde, na sua mente, seja uma depressão que você está passando, o texto nos convida pelos olhos da fé a você já se enxergar curado em nome de Jesus. Se você tem um câncer, por exemplo, pelos olhos da fé, o texto de Hebreus 11 está convidando você e eu a enxergarmos como se a cura já tivesse acontecido. Essa é a fé. Agora, a fé também ela é exercitada. Eu te garanto que por muitas vezes o Senhor Jesus convidou o pastor Paulinho e falou assim: filho, vamos viver um tempo em fé? E eu tenho certeza que ele, como qualquer um de nós, falou assim: meu Deus, e agora? Você já achou que eu ia falar que ele falou assim: não, eu quero um tempo de fé? Não é assim que funciona, irmão. Eu tenho certeza que Deus convidou e muitas vezes ele falou assim: Senhor, 1 mais 1 não dá 2, 2 mais 2 não dá 4 não, hein? E aí Jesus fala assim: vamos viver um tempo de fé? Vamos viver um tempo pela fé? E aí eu tenho certeza que ele falou assim: Jesus, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso. E aí ele falou assim: Jesus, então vamos. Porque eu vou te falar um negócio: Jesus te convida a ter fé, não é na hora que você está bem não, filho. Não é na hora que as coisas estão bem. Pelo contrário, Jesus convida você a ter fé, às vezes no momento mais desafiador da sua vida. Quem já passou por isso, levanta a mão só para eu saber isso. Amém, glória a Deus, achei que eu estava sozinho aqui hoje. É no momento, muitas vezes o pior momento, ele te convida a ter fé. Olha só que legal, aconteceu com a gente recentemente. Nós fomos ter o acampamento que nós fazemos de carnaval com os adolescentes e os jovens. E foi o momento exato para Deus fazer o que Ele pode fazer, que é o milagre, amém? Hoje eu conto rindo, mas olha, eu vou falar para você, hein? Era simples, só resumir para você. Nós não tínhamos, como nós mudamos de igreja, um monte de gente ficou para trás. Nós não tínhamos jovem o suficiente, adolescente o suficiente, não tinha dinheiro em nenhum lugar para ir. E era dezembro, Jesus falava no nosso coração assim: calma que eu vou fazer acontecer. Eu me lembro de uma das últimas orações que eu fiz, que eu falei assim: Senhor Jesus, já é dezembro, nós não temos lugar, adolescente, jovem, nem dinheiro. E eu tive a melhor resposta do mundo. A resposta foi assim: eu vou fazer amanhã. A resposta foi tipo assim: você vai ver o que eu vou fazer. E pelos olhos da fé a gente falava: amém, Senhor. Mas pelos olhos carnais a gente fala assim: Senhor. Teve vezes que eu duvidei. Eu falei assim:
será mesmo que é Jesus que está falando comigo ou eu estou viajando na maionese? É ou não é, gente? Porque às vezes o negócio é tão absurdo que você fala assim, não, acho que eu estou viajando na maionese. Eu acho que uma das primeiras vezes que o pastor Paulinho entrou aqui, ele meio doido, né? Olhou e falou assim, rapaz, isso aqui é grande, hein? Eu lembro quando a gente veio visitar, né? Tinha um monte de gôndola aqui. E eu acho que ele olhou e falou assim, eu tô falando eu acho porque tem coisa que ele guarda dentro do coraçãozinho dele ali, né? Aí ele, isso aqui é grande demais, hein? E aí Jesus pode ter falado para ele assim, filho, vamos entrar aí? E pode ser que no coraçãozinho dele ele falou assim, Senhor, será que é o Senhor mesmo que está falando? Porque todas as vezes que Deus nos convida para algo maior do que nós temos essa dúvida. Nós ficamos pensando, será mesmo que é de Deus? Porque, meus irmãos, nós estamos acostumados mais com o não do que com o sim. Vocês já pararam para perceber? Quando é não, é mais fácil. Você fala assim, ufa, não é de Deus. Você pode até ficar um pouquinho triste. Ah, não é de Deus. Mas e quando Deus fala sim para você? E quando Deus fala para você, ó, vai lá, pode orar que o morto vai ressuscitar. E se Deus falasse para você, vai ali no cemitério, está tendo um velório agora. E a gente está do lado do cemitério aqui, né, gente? Se Deus virar para você e falar assim, vai lá no cemitério agora, está tendo 3 velórios, você escolhe qual que você vai entrar. Ai meu Deus, você escolhe qual o velório que você vai entrar, você vai botar a mão na testa do defunto, o polegar direito na testa dele e vai falar assim, levanta! Você tem coragem? Não, gente, vocês não têm? Ah, pelo amor de Deus. Não pergunte para mim, eu estou perguntando para vocês, entendeu? Entenderam ou não? Será que nós teríamos coragem? E Deus está falando assim, o morto vai ressuscitar. Gente, aconteceu ressurreição na Bíblia, sim ou não? Para mim, sinceramente, uma porta aberta de emprego, você ganhar milhões, a sua saúde ser recuperada, o seu casamento restaurado, você casar, você namorar, a gente conquistar um carro, uma casa, para mim tudo isso é maravilhoso, amém? É maravilhoso. Para mim o ápice do poder de Deus, para mim nessa terra, tirando a parte da salvação, amém? Mas para mim o ápice é uma ressurreição, porque ali acabou tudo, irmão. Ali acabou, encerrou, não tem mais o que fazer, a pessoa está ali já, os órgãos pararam, o cérebro parou, as células, gente, já era, não tem o que faça com aquela pessoa. No trabalho você pode mudar de emprego, se você quebrou você pode abrir uma outra empresa, alguém pode te ajudar. Na sua saúde ainda existe alguma possibilidade de cura, tem um remédio, tem um médico, tem isso, tem aquilo, mas a morte foi encerrada. E se Jesus fala, ora, pela fé, vai lá e ora, será que nós teríamos coragem? Porque o sim nos assusta muito mais do que o não. Deus está falando sim, Ele vai ressuscitar. Você teria coragem de ir lá e orar agora? Porque você fica pensando assim, meu Deus, eu vou entrar dentro do velório, vai ter um monte de gente olhando para mim, e se eu orar ele não ressuscitar? Porque dá medo, né, gente? Dá medo das coisas darem errado na nossa vida. Dá medo. Dá medo você assumir às vezes alguns compromissos que são maiores do que você e eu. Dá medo. Dá medo nós começarmos uma família, dá medo você ter filhos, dá medo. O primeiro, você acha que quando a gente foi ter o Nicolas, eu ficava, ai nossa, não vejo a hora. Eu, claro, queria ser pai, mas eu ficava assim, rapaz, todo mundo que é pai e mãe fica falando para mim que é mó difícil. Até a hora que eu tive, eu quis mais um, eu quero outro. Cadê Elô? Está lá dentro. Eu quero outro, Deus, em nome de Jesus, abençoa a cabeça dela para ter mais um. Falei baixo para ela não ouvir, senão ela briga comigo depois. Ou seja, o começo das coisas dá medo. Mas à medida com que você vai caminhando com Cristo, você vai entendendo que não existe poder maior do que o dele, não existe nome maior do que o dele. Você não está entendendo nessa manhã, eu vou falar de novo. Não existe poder maior que o dele, não existe nome maior que ele, não existe ninguém que pode falar para ele não. Não existe embaixo da terra, na terra, nem nos céus, alguém que possa falar não, você não vai fazer isso. A partir do momento que você dá passos de fé com Cristo, você vai entendendo o que é fé. E Ele nos convida a ter fé. O problema, meus irmãos, que muitas vezes nós temos um passo de fé e não acontece da forma com que nós esperamos, e aí nós paramos, porque nos frustra, sim ou não? Gente, eu sou usado em dons espirituais, mas teve vezes que eu olhei e falei assim, rapaz, é Deus mandando eu entregar um dom para a pessoa, e eu entreguei e não era. Eu ficava assim, Deus, e eu ficava com vontade, sabe do quê? De nunca mais entregar dom nenhum para ninguém. Porque eu fico com medo, eu fico frustrado. Eu falei, mas Senhor, eu achei que era do Senhor, eu achei que era isso, que aquilo. Só que Deus nos convida assim, filho, dá mais um passo. Aí você dá mais um passo.
Aí acontece aquilo que você esperava, aí você dá outro passo, não acontece aquilo que você esperava. Na verdade, Jesus está convidando cada um de nós para nós exercermos a fé. A fé é um exercício, irmão. A fé é igual uma academia. Se você não for na academia, você não vai ficar forte. Você pode até ficar magro com o irmão Jairo. Não? Pegaram, demorou, mas pegou, né? Depois eu vi o pessoal, o irmão Jairo, você pode entender, o irmão Jairo, entendeu? Nessa igreja ele é irmão da igreja, viu? Tem um monte de gente aqui, ó. Eu não vou falar quem é que usou, tá? Aí eu vou apontar para vocês. Não vou falar quem é que estava usando. O irmão Jairo, ele pode te emagrecer, mas para você ficar forte, você precisa ir para a academia. Porque a academia é um exercício, amém? Vocês estão entendendo? Amém? É um exercício. É um exercício. Eu começo fraco. Pastor Paulinho começou gordinho, filho. Tá voando o homem agora, é ou não é? Gerê do céu, você é monstro. Você fez o impossível na vida dele, aleluia. Não é verdade? Ele começou fraquinho ali, murchinho. Outro dia ele fez até assim para mim, olha aqui, ó. Eu cagueto mesmo, né? Eu cagueto mesmo. Ele, olha aqui, tem tríceps. Falei, rapaz, eu nunca vi você com isso, olha que bênção. Vocês são amigos dele já faz tempo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ele tá rindo horrores do Celi, viu? Tá os dois assim, nossa, sabe? Ou seja, é um exercício, e com o exercício você vai ganhando musculatura. No começo você não tem tanta certeza onde você vai chegar. No começo que você está fazendo academia, você não sabe para onde você está indo. Mas depois de um tempo que você vai se acostumando àquele ambiente, quem está entendendo? Amém? Você vai se adaptando àquele ambiente, você vai se acostumando àquele ambiente, você vai vivendo aquele ambiente. Depois que você vive um ambiente diferente, você vai tendo mais passos dentro daquele ambiente. Você vai tendo mais coragem dentro daquele ambiente. E assim funciona a vida espiritual. A fé que move montanhas, ela não é algo que você começa do dia para a noite e fala, agora eu tenho fé, agora eu tenho fé. A fé ela é treinada, meus irmãos. Mas a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem um texto que eu queria colocar com vocês aqui agora, que esse texto está em Romanos capítulo 10. Abre comigo aí, por favor. Eu vou abrir aqui também, Romanos, depois de Atos, tá? Atos, Romanos, capítulo 10, a partir do versículo de número 7. Posso ler, amém? Romanos, capítulo 10, versículo 17, desculpa, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que eu ouço a palavra de Deus? Como é que um dia o pastor Paulinho ouviu a palavra de Deus que ele tinha que ser pastor? Você acha que ele chegou num dia e falou assim, vou virar pastor? Bom, eu não conheci ele quando ele era muito, muito novo, mas pelo que ele conta que ele era lá do São Fernando, ele devia ser muito louco. Aí um dia ele estava lá andando de motinho e falou assim, vou virar pastor. Foi assim? Não, não foi. Teve uma palavra de Deus. Aí depois teve mais uma confirmação de Deus. Aí daqui a pouco teve mais alguma outra confirmação de Deus. E daqui a pouco, quando você está com medo, mais medo ainda, alguém chegou. E cuidado com a tia do coque. Tia do coque é brava. Quem conhece a tia do coque, levanta a mão. Para quem não sabe, eu vou explicar o que é a tia do coque. A tia do coque é aquelas veinhas da igreja, que ela tem um coque aqui. Na verdade a gente acha que aquilo é cabelo. Para mim aquilo é uma antena. E aquela antena é mais forte do que essas antenas de celular e rádio. Porque aquela antena ela não pega no horizontal, ela pega no vertical. Quem está entendendo, amém ou não? A antena recebe um negócio lá de cima, irmão. E o contato é tão forte, que de vez em quando ela revela até o que você está pensando. Já aconteceu com vocês ou não? Né? Revela até pensamento. Tem uns que revela até CPF. Gente, tem gente que brinca com esse negócio de CPF, mas tem gente que é de verdade, tá? Eu conheço nego de verdade. Eu ainda não consegui revelar nenhum CPF, mas eu sei que o negócio é de verdade. É uma antena. E essa tiazinha, ela anda no meio da igreja. E quando você está com a vida meio torta, a tiazinha fica do lado direito da igreja e você vai andando para o lado esquerdo. Porque você fala assim, vai que Deus revela para ela alguma coisa. E quando você está um pouco com medo, se ela vem na sua direção, você vai tomar água. Porque
Porque você fala assim, meu Deus, se ela me pega aqui, você está maluco? E aí você, como aconteceu com um monte de gente, você está tomando água, você se distrai na água. A água está geladinha, gostosa. E de repente alguém põe a mão no seu ombro. E ela só fala assim, oi filho. Alguns só escutam isso e já apaga. Entenderam ou não? Outros começam a receber o que Deus está querendo falar com você. E tem essas... Por que eu fui falar da tia do coque, gente? Agora eu não lembro. Lembrei, porque o pastor Paulinho recebeu o chamado, isso, palavras. Meu TDAH hoje não está tão forte, né? Então tem que tomar esses gardenal. Palavra. Então tem sempre uma tiazinha do coque que vai reforçar uma palavra de Deus. Porque Deus fala de várias formas. Deus está falando com você agora através do que nós estamos pregando sobre fé. Então hoje você está ouvindo um pouco mais que sim, você pode ter uma fé aumentada pela palavra que está sendo pregada. Deus vai falar com o que eu estou falando, mas o Espírito Santo de Deus pode estar no seu coração agora falando para você, filho, tá vendo? Eu falei para você ter um pouco mais de fé, um pouco mais de coragem, vamos mudar de nível? O Espírito Santo pode estar falando agora ao seu coração, e você entendendo então, que você não precisa mais ficar com medo, que você tem que tomar uma decisão, por exemplo, amanhã, e você pode ir rompendo em fé, amém ou não? Rompendo em fé. E Deus também fala através de sonhos. Quem já recebeu um sonho de Deus aí? Quem sonha muito aí? Deixa eu ver. Tem gente que acorda. Sabia que tem gente que se converte com um sonho? O cara sonhou que ele estava indo para o inferno. Aí ele não gostou do sonho, ele no outro dia vai para a igreja. Vocês estão rindo, mas acontece, tá? Deus pode falar através de uma canção. Por exemplo, você está passando um momento difícil e do nada começa a tocar no rádio do carro. Filho, estou contigo. Pode confiar que eu sou o teu Deus. Como é que chama a música lá que a gente canta para o neném dormir? Não chores, não chores, quem cuida de você não dorme. Nanana. Deus pode falar isso aí para você através de uma música. Deus pode falar através de uma pessoa. Às vezes você está passando algo, uma pessoa do nada te liga e fala, tá tudo bem? Tudo bem. Então, e essa área da sua vida? Deus está mandando falar isso, isso, isso. A sua fé é aumentada através dessa palavra e da confirmação do Espírito Santo. Então a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra não é só a Bíblia, até porque quando foi escrito esse texto de Romanos, só para você entender, não existia a Bíblia como nós temos hoje. A Bíblia aqui do grego é biblos, ela quer dizer conjunto de livros, e ela não estava um conjunto de livros ainda naquela época. É que nós falamos hoje que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas para você entender que a fé vem pela pregação da palavra, mas ela vem pela multiforme vontade de Deus de falar com você. Às vezes Deus fala com você através do Instagram, sim ou não? Já aconteceu com vocês? Você não fala nada e o algoritmo do Instagram nem sabe. Aí você rola aqui um negócio, alguém falando na mensagem, alguém já pega e fala assim, nessa manhã, se você chegou até esse vídeo, já pegaram ou não? Chegou até esse vídeo é porque Deus tem algo para você. E eu sou curioso, às vezes eu vejo, falo assim, deixa eu ver o que ele está falando. E muitas vezes eu fui surpreendido. Falei, rapaz do céu, não tinha como o algoritmo do Instagram ter me pego aqui não. Aí o Espírito Santo só está invadindo meu Instagram, Espírito Santo, não é possível. Aí eu falo para ele, continua. É ou não é? Continua, fala papai. Às vezes o Espírito Santo de Deus vai falar através da vida de um pastor que vai orar com você. O Espírito Santo de Deus já falou com você através do pastor Paulinho, falando em mensagem, falando numa mensagem que ele te manda durante a semana. Deus tem muitos jeitos de falar com a gente, mas só tem um jeito de nós ouvirmos a voz dele, é pela fé. Por isso que Hebreus nos convida a viver entendendo o que é a fé. Além do que você está vendo Deus. Alguém já viu Deus? Está vendo como é que eu falo? Crente é doido. Vocês acreditam num negócio que vocês não vê, olha que beleza. Vocês já viram Deus? Não? Também. Vocês acreditam em Deus? Amém? Pela fé. É algo que você não vê, mas você tem certeza que existe. Você perguntar para mim assim, Gideão, você acredita em Deus? Acredito. Acredito demais. Eu acredito num ponto, se alguém puxar um revólver na minha cabeça aqui e falar, nega Jesus, eu falo, ô filho, dá 2 tiros para eu nem ficar no hospital. É nesse nível, irmão. Porque depois que você tem uma marca com Cristo, não tem como você negar o que você está vivendo. Não tem como eu chegar para você aqui e falar assim, eu vou negar o que eu vivi até hoje. Eu estou falando para você assim, de espino mesmo aqui, não estou falando porque eu estou aqui em cima não, filho.
Não tem como, depois que você caminha com Jesus e você conhece quem é Deus, não tem como mais você viver a mesma vida. Não tem como você ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Não tem como mais eu continuar caminhando da mesma forma. Depois que você experimenta o que é a fé em Cristo Jesus, e essa fé sendo aumentada, não tem como você não querer mais. Por exemplo, eu falei para vocês sobre essa do acampamento que nós vivemos, mas a igreja, a reforma que nós fizemos aqui dessa igreja, foi pela fé. Deus colocou o dom de fé no pastor Paulinho, louco. Vai! E cada dia que a gente passava, falava assim: Senhor, 2 mais 2 não está dando 4. E Jesus vai confirmando, porque aquilo que Ele tem estabelecido, Ele não precisa de mãos humanas. Ele precisa de corações e mentes abertas. Pegaram ou não? Amém ou não? Sempre que Jesus te chamar para algo diferente, você não tem o suficiente para fazer, sabia? Quando Jesus te chamar para o próximo passo, você não tem o recurso suficiente. Você não tem o conhecimento suficiente, você não tem o dinheiro suficiente, você não tem as alianças suficientes. Você não tem nada suficiente para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque você vai ter que experimentar pelos olhos da fé. No começo é amargo e difícil. Nessas andanças aí do acampamento que eu estava falando, eu me lembro que eu consegui ficar o ano inteiro na paz de Cristo. Até eu falei assim: meu Deus do céu, como é que eu estou nessa paz? Eu me lembro que 2, 3 dias antes de acontecer o acampamento, eu comecei a ficar num desespero, meu irmão. Minha fé começou a naufragar. Eu comecei a ficar num desespero. Eu falei assim: Jesus, falta 3 dias. Eu me lembro que eu peguei o telefone, eu fiquei bravo. Gente, é bom você ficar bravo. É porque às vezes você fica inconformado só com coisas dessa vida. Fica inconformado com as coisas espirituais também, lindo. Às vezes você fica inconformado, tipo assim: nossa, não vendi tudo que eu tinha que vender esse mês. Tô bravo, deixa eu mudar todas as coisas. Aí você vai lá e muda e você vende o que você tem que vender, amém? E tá certo, faça isso. Mas com as coisas espirituais a gente é um banana às vezes. Eita. Aí eu peguei e comecei a ficar: nossa, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai. Ai meu Deus, não sei o que. Aí eu fiquei bravo, passei a mão no telefone e liguei para Elô. Falei: Elô, é o seguinte, eu consegui ficar o ano inteiro de boa, mas tem 3 dias que está faltando para o acampamento, eu estou louco aqui, eu estou começando a ficar sem fé. Aí ela: não, porque você... Eu falei: não, calma aí, você não está entendendo, eu só liguei para desabafar. Eu não me conformo, eu não vou ficar desesperado, não vou ficar triste, eu não estou nem aí. O mesmo Jesus que me sustentou até agora é quem vai fazer todas as coisas, amém ou não? E deixa eu te falar, Ele fez mais do que pensamos, sonhamos ou imaginamos. Os frutos do acampamento, faz mais de 1 mês. Ontem à noite nós estávamos colhendo frutos do acampamento. Samuel, cadê o Samuel? Samuel tá ali, ó. Me puxou ali e falou assim: rapaz, eu não tinha ideia do trabalho que vocês faziam na igreja com jovens adolescentes. A minha filha chegou ontem em casa, ele me contando, ela está com 12, né? 12 anos. Ela chegou em casa e falou assim: pai, eu só falto na igreja no dia que eu estiver doente, porque Deus desceu naquele lugar. Ela falou isso para ele ontem. É que quando o Espírito Santo te convida para a fé, ela não é só para você, ela vai transbordar nas outras pessoas. Se Jesus está te chamando para ter fé no seu trabalho, te garanto, não é sobre você. Se Jesus está te chamando para ter fé, para ter passos maiores na sua vida financeira, eu te garanto, não é só para você. Um dia Jesus chamou o pastor Paulinho, não foi só para ele ser pastor dele, é para ele pastorear pessoas, para cuidar de pessoas. Não é sobre ele, não é sobre nós, é sobre o projeto que Jesus tem nessa terra, da implantação do reino dele, a justiça dele aqui nesse lugar. Meus irmãos, Jesus tem que voltar logo, amém ou não? Rapaz, nós estamos fazendo a campanha lá para levar coisa para o bar. Não posso nem falar aqui na internet isso aqui, meu Deus, eu vou falar pouco. Essa semana eu tive que falar para um amigo nosso que está fazendo as entregas lá, voltar correndo para cá, ué. Que ele pegou um monte de corrupção nos desvios que estão tendo. Falei: volta para cá, senão os caras te matam, irmão. Você tem noção? Jesus precisa voltar logo, é ou não é? Mas enquanto ele não volta, ele está estabelecendo pessoas de verdade nessa terra. Homens e mulheres com um caráter ilibado. Homens e mulheres que não negociam princípios. Homens e mulheres que vão levar um testemunho verdadeiro até o final. Agora, tudo isso só é possível se você tiver fé do que o que você está fazendo é para agradar ao Senhor Jesus. É o único jeito. Sabe por que você não passa os outros para trás? Porque você tem fé que o seu Deus está vendo o que você está fazendo.
Sabe por que você ajuda as pessoas? Porque você tem fé que o Senhor Jesus falou lá. Você dá um copo de água fria para um pequenino em nome dele, você está fazendo para ele. Porque você tem fé que existe alguém maior do que você, e ele está te analisando não só para poder falar com você o certo e o errado, mas para poder te ajudar naquilo que você está fazendo. As pessoas hoje que fazem atrocidades no mundo, é porque elas não têm a fé em Deus. E a fé não é simplesmente falar, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. A fé é você viver mesmo da fé, é você exercitar a fé, é você viver umas doideiras com Jesus. Por exemplo, eu falo do café com Cristo, que eu sento e ponho a xícara para ele. Vocês acham que eu sento lá e fico assim, ai, será que ele está aqui nesse lugar? Irmão, já passei dessa fase, já estou na fé doida já. Outro dia eu fui tomar café essa semana, aí botei minha xícara lá para tomar café, a mesa estava suja ali e tal. Aí Jesus falou para mim, filho, põe mais uma xícara aí para eu sentar com você. Aí eu falei, mas Jesus, eu tenho que arrumar a mesa, está suja. Ele falou, eu já falei para você que eu não ligo para isso. Eu quero só ter um tempo com você. Olha que doideira, né? Olha o que eu estou falando para vocês. Eu não estou nem aí, vocês estão me achando doido, gente. Olha que beleza. Ah, maravilha, obrigado Jesus. Lindo, cheiroso. Aí eu peguei aquele negocinho que limpa lá. Lá em casa aquilo lá chama anjinho, tá? Na sua casa, se você quiser chamar de bruxinha, chama. Minha casa é anjinho, pegaram ou não, né? Limpei ali, falei, senta comigo ali. Botei a xícara ali. Você acha que eu estou sentado, conversando ali com a cadeira? Meu lindo, pelos olhos da fé, Jesus visitou a minha casa. Como é que eu te explico isso? Como é que eu falo para você que isso é verdade? Só se você também tiver uma fé aí do outro lado, senão você está me achando só doido. Se você não tiver uma fé aí do outro lado pelo que eu estou falando, eu sou só um retardado para você. E está tudo bem, tá bom? Está tudo certo. Só que eu sei com quem que eu sentei. Eu sei com quem que eu sento quando eu ponho a xícara. E gente, eu tenho a xícara dele. Os adolescentes jovens me deram. É um Jesusinho de imagem e Jesus escrito atrás. Aí eu ponho Jesus escrito para ele ficar vendo escrito Jesus e eu ficar vendo a imagem. Como é que eu te explico isso, meu irmão? É doido, né? Mas é mais doido você achar que só o que você está vendo é real. Porque eu e você daqui a 80 anos, nós não estamos mais aqui. E se você crê em alma, a sua alma estará com Jesus. Então não é melhor eu exercitar a minha fé? Não é melhor eu viver pela fé? Tá bom. Meu Deus, quem tem um Compass branco, levanta a mão. Seu, corre lá que a mulher tem trabalho de parto. Meu Deus, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Ah, glória a Deus, corre lá, meu Deus do céu. Vamos orar por ela em nome de Jesus, amém? É com emoção, hein? Aleluia. Glória a Deus, vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos agora que o Senhor abençoe a tua filha. Pai amado, que essa gestação agora, Pai, esse nascimento dessa criança aconteça com toda a maestria que só o Senhor tem. Prepara já o hospital, os médicos, abra o caminho agora daqui até lá. Os semáforos, Deus abre todos esses semáforos, em nome de Jesus. Tira os carros da frente, para que ela chegue até ali, ó Deus, tranquila, Pai. Põe tua mão de poder sobre essa criança. Nós já oramos abençoando ela, que ela venha com saúde, com alegria. Pai, que ela seja a alegria dos pais, da casa dela, e que ela te sirva, e que ela venha para impactar essa geração, pois nós estamos precisando de homens e mulheres de Deus que vão impactar essa geração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, estou até mais feliz agora. Glória a Deus, amém ou não? É com alegria, né, gente? É com emoção, né? Culto bom é com emoção, aleluia. Na hora que eu estava no cantinho, eles falaram assim, rapaz, ela está tendo umas contrações. Aí eu falei, meu Deus do céu, por isso que eu até brinquei aqui, né? Mas amém, vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém, gente? Pelos olhos da fé. Não se frustra não. O diabo está tentando frustrar as pessoas para não terem mais fé. Tenha fé em você também. Para de achar que você é qualquer um. Vamos fazer um exercício de fé? Posso fazer com vocês? Olha para o seu dedão, polegar direito. Viu o polegar direito aí? Amém? Eu ia fazer uma brincadeirinha política, mas eu não vou. Não vou fazer, me recuso. Mas o polegar direito, brincadeira, gente, brincadeira. Você está vendo a sua digital? Ela é única. Ninguém tem a mesma digital que você. Ela é única.
Deus te criou único, única. A pergunta que eu quero fazer para você antes de eu encerrar: por que você não está tomando posse do que Deus colocou dentro de você? Você veio nessa terra para fazer diferença. Por que você não está tomando posse disso? Porque muitas vezes você está lá no seu trabalho, se achando a última bolachinha, falando assim: eu sou tão ruim, tem gente tão melhor do que eu. Às vezes Deus colocou você em um lugar estratégico para você fazer algo relevante, e você está achando que é só mais uma empresinha. Deus colocou você na casa que você está, não foi à toa. Foi para conduzir a sua família com maestria, que só você consegue fazer na sua casa. Deus colocou você no bairro que você está, não foi à toa. No condomínio que você está, na casa que você está, não foi à toa. Deus te deu a empresa que você tem, o trabalho que você tem, não foi à toa. Até quando você vai ficar fazendo as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito? Lembrando, você é único. Ainda ontem eu estava aconselhando uma adolescente aqui, um outro chegou perto de mim e falou: pastor, deixa eu te abraçar que eu preciso ir embora correndo. Eu falei: ô louco, já vai, vou. Abracei ele, orei com ele, e aí o Espírito Santo de Deus me mostrou, falou assim, que ele ia receber algumas ideias do Espírito Santo essa semana. Eu via ele de frente para um computador, e aí ele recebeu algumas ideias do Espírito Santo essa semana, e que ele estava procurando essas ideias. Aí ele fez assim, eu falei: cara, com o que você trabalha? Ele falou assim: não, eu creio e tal. Eu falei: o que você trabalha? Ele falou assim: eu estou trabalhando, acho que é num desenvolvimento de algo de cura do câncer. Até quando você vai deixar para trás? Porque às vezes a resposta de uma sociedade inteira está aqui dentro. Mas você não tem mais fé em você, né? Você não tem mais fé que Deus pode fazer algo novo, né? Você se machucou, né? Seu coração está machucado. Você já se frustrou muito, né? Por isso, eu sei, eu te entendo. Mas pelos olhos da fé, Jesus pode te curar nessa manhã. Para você não sobreviver. Tem gente sobrevivendo aqui nesse lugar. Eu sobrevivo quando eu só faço o que eu tenho que fazer e vivo a vida amargo e triste. Isso é sobrevivência. João vai falar que Jesus veio para a vida em abundância. Eu gosto de citar esse versículo, porque muitas vezes nós esquecemos que a vida que Jesus tem para nós é em abundância, é transbordante. Você é a resposta de uma sociedade, você sabia disso? Até quando você vai achar que você é só mais uma pessoa? Nós temos nosso querido irmão aqui da política. Irmão, você é a resposta para a sociedade, meu irmão. Deixa Deus te usar cada vez mais. Que você seja a resposta para uma sociedade inteira. Nós temos aqui pessoas de várias profissões, várias coisas. Cara, você é a resposta de Deus. Para de achar que você não é ninguém, pelo amor de Deus. Eu sou tão pequenininho, tão... Para com isso. Você é a resposta de Deus para essa geração, meu irmão. Eu creio nisso. Eu trabalho com adolescentes e jovens, vou fazer 40 anos. Você acha que eu quero largar eles? Minha esposa já várias vezes falou para mim: eu acho que já deu seu tempo. No último acampamento falou: cara, eu acho que já deu seu tempo já virou tio já. Aí Deus falou para ela assim: calma, cocada. Eu quero ser resposta para essa geração, meu lindo. Tem um monte de jovem adolescente se matando em Campinas. Eu quero ser resposta para eles, velho. Eu quero que eles entrem aqui na igreja mesmo. Eu quero que eles conheçam o Jesus que eu conheço. Eu quero que eles conheçam o Jesus que o pastor Paulinho conhece. E eu faço isso pelos olhos da fé, porque eu, Gideon, não tenho condição nenhuma para ser nada para ninguém. Eu não sou nada, gente. Mas pelos olhos da fé, Jesus me criou com uma identidade, e eu quero exercer ela nessa terra. Eu quero ir embora desse lugar aqui, e quando alguém escrever lá na minha lápide, alguém depois um dia me visitar e falar assim: esse cara era doido mesmo, olha só. Rapaz do céu, eu não quero que alguém passe pela minha lápide e falar assim: nossa, ele tinha tanto potencial. Eu quero que alguém passe e fale assim: Jesus, por que o senhor levou ele antes? Porque... Antes não, gente, pelo amor de Deus. Passou do tempo, vamos ficar de pé, é por isso. Vamos orar, já fui demais, fui longe, vai. Deixa eu corrigir o que eu falei para não ficar, né? Ficar ruim isso daí. Jesus, por que o senhor levou ele aos 100 anos? Jesus é tão novo. Amém ou não? Exerça aquilo que ele tem para você. Pastor Paulinho foi fazer o parto lá, cadê ele? Ele foi sair correndo lá, foi orar. Traz ele lá para mim, pelo amor de Jesus, aqui, ó. Se estiver orando pela grávida lá, deixa. Ela não foi embora ainda? Meu Deus, deixa ela embora.
Já deve ter ido, já está orando com alguém. Eu queria, antes de chamá-lo para a gente orar, eu queria fazer um passo com você nessa manhã, amém? Podemos fazer um passo de fé? Eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele aumente sua fé aqui nesse lugar, nessa manhã. Que Ele aumente a sua fé em você, mas que Ele aumente muito mais a sua fé em Cristo Jesus. Podemos fazer isso em nome de Jesus? Vamos orar? Estenda suas mãos assim, eu quero orar por você nessa manhã em nome de Jesus. Pai, eu nessa manhã peço sobre os meus irmãos e minhas irmãs, assim como o texto de Hebreus 11, que o Senhor testemunha sobre a fé, o Senhor deixou escrito para nós sobre a fé. É isso que nós queremos, uma fé aumentada, uma fé onde nós não vivemos segundo o nosso braço de carne, uma fé onde nós não vivemos segundo o que nós pensamos e imaginamos, mas segundo o que o Senhor pensa, segundo o que o Senhor imagina para nós. Dar passos de fé é sim difícil, é desafiador, mas nós queremos viver, assim como está escrito na tua palavra, o justo viverá pela fé. Nós queremos viver pela fé, a fé em Cristo Jesus. Então nessa manhã, Espírito Santo de Deus, aumenta a nossa fé aqui nesse lugar, aumenta a nossa fé que o Senhor cuida de nós, aumenta a nossa fé que o Senhor está nos olhando, aumenta a nossa fé que sim, nós podemos exercer o chamado que o Senhor fez para cada um de nós, aumenta a nossa fé espiritual, que nós podemos orar e demônios batem em retirada. Aumente a nossa fé, pois nós queremos viver pela fé em Cristo Jesus. Aumenta a nossa fé sobre a nossa salvação, aumenta a nossa fé sobre aquilo que o Senhor preparou para nós, porque muitos nessa manhã podem estar aqui falando: eu não tenho mais nada, eu não consigo mais nada, mas pelos olhos da fé, nós cremos que as coisas só estão começando, porque o Senhor é o Deus de novos começos, o Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. Então nessa manhã, Espírito Santo, aumenta a nossa fé nesse lugar, aumenta a nossa fé, que nós possamos crescer na fé aqui nesse lugar, que aqui tenham pessoas que se desafiem a permanecer firmes, mas se desafiem a viver mais do Senhor. Que nós venhamos a sair desse domingo, ó Pai, lembrando que a próxima semana que vai entrar, que nós vamos viver segundo a fé, que nós possamos tomar decisões segundo a nossa fé em Cristo Jesus, uma fé inabalável, uma fé que sabe que existe um Deus que está nos céus, mas que está presente conosco, não é um Deus que nos abandonou. Então é o que eu peço nessa manhã para os meus irmãos e as minhas irmãs, que eles vivam rompendo